Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Com certeza você já ouviu muitas vezes esse versículo do Salmo 37. Mas infelizmente é muito comum ouvir esse versículo sendo mal interpretado por aí. Muita gente coloca uma ênfase equivocada na parte final do versículo que afirma que Deus concederá os desejos do nosso coração. A verdade é que de forma isolada, ao lermos esse versículo, à primeira vista até parece que realmente Deus se compromete em atender todos os nossos desejos. Por isso, frequentemente esse versículo tem sido utilizado em muitas pregações e campanhas de prosperidade. As pessoas usam esse versículo como se ele fosse uma fórmula infalível. Afinal, a frase é clara: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas uma pergunta que poucas pessoas fazem é: quais desejos do coração são esses que o Senhor concede quando nos deleitamos nele? A partir de agora, nós iremos responder esta pergunta à luz do texto bíblico. Então, se você quer entender o significado correto desse versículo, assista este vídeo até o final e se ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para que você possa receber todos os novos estudos bíblicos que postarmos por aqui. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Esse versículo basicamente significa que Deus cuida daqueles que encontram nele satisfação e contentamento. O redimido pode regozijar-se no Senhor, sabendo que nada poderá frustrar os propósitos daquele que o chamou. O verbo deleitar significa ter prazer, satisfação e contentamento. Quando o salmista diz deleita-te no Senhor, isso implica, em primeiro lugar, reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus. Somente pode se deleitar no Senhor aquele que realmente reconhece e compreende o seu senhorio. Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Ele governa a história segundo os seus propósitos soberanos. Em segundo lugar, deleitar-se no Senhor implica em adorá-lo e glorificá-lo da forma apropriada. Isso inclui crer nele, meditar nele, lembrar-se dele, honrá-lo, amá-lo, desejá-lo e apreciá-lo sobre todas as coisas. Aquele que se deleita no Senhor tem zelo por ele. Essa pessoa se entrega em total obediência e submissão à vontade do Senhor. Quem se deleita no Senhor confia e espera nele em tudo, e jamais sente prazer naquilo que ofende e transgride a sua palavra. E aqui o salmista diz que o Senhor concede os desejos do coração daquele que se deleita nele. Mas engana-se quem pensa que isso significa qualquer tipo de desejo. Por isso o salmista primeiro diz: deleita-te no Senhor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os desejos que o Senhor concede são desejos de um coração regenerado, de um coração alinhado com os seus propósitos, submisso à vontade de Deus, esquadrinhado pela palavra da verdade, preocupado com a causa do reino de Deus e completamente devotado a Ele. Inclusive, esse versículo, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, faz parte de um salmo que tem implicações escatológicas. Porque nele o salmista reflete sobre a sabedoria e faz um contraste entre o justo e o ímpio. O salmista percebe que a felicidade do ímpio é temporária, porque apesar de o homem perverso prosperar nesta terra, ele não desfrutará das bênçãos vindouras reservadas para os justos. Sim, muitas vezes o povo de Deus é oprimido pelos ímpios, mas diferentemente do ímpio, aquele que se deleita no Senhor receberá uma bênção eterna. E é nisto que consiste os desejos do seu coração. Portanto, a declaração deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração não tem seu foco na prosperidade terrena. Na verdade, uma interpretação materialista dessa promessa de que o Senhor concederá os desejos do nosso coração é muito insignificante comparada à verdadeira promessa feita nesse verso. Isso porque os desejos do coração do justo não são terrenos, não são supérfluos e muito menos passageiros. Não são como os desejos do coração do ímpio. Os desejos do coração do justo são muito mais excelentes e elevados.
Aqueles que se deleitam no Senhor sabem muito bem que o seu Pai Celestial cuida de suas necessidades terrenas, e por isso os principais desejos de seus corações se apegam a uma única esperança. Eles aguardam ansiosamente pelo dia do Senhor. Nesse dia, os ímpios receberão o pagamento pelas suas injustiças, e os justos serão declarados inocentes pelos méritos de Cristo. É por isso que no verso 6 do mesmo salmo, o salmista diz: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. É somente pela obra de Jesus Cristo que pecadores podem ser declarados justos. Aqueles que foram perseguidos e oprimidos pelos ímpios nesta terra e sofreram grande tribulação como se tudo fosse ficar impune, terão seus desejos atendidos. Isso porque esses desejos refletem o propósito soberano de Deus. Os justos que se deleitam no Senhor, enquanto perseguidos neste mundo, tão logo continuarão, glorificados, a se deleitarem nele por toda a eternidade no novo céu e nova terra. Sim, por causa do extraordinário dom da graça de Deus, a declaração "deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração" é uma promessa maravilhosa e real. E se você gostou deste vídeo e acha que outras pessoas precisam ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo e nos ajude a fazer com que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas.